Boa noite, meninas. Mais uma noite aqui reunidas em nome de Jesus e agradecendo sempre a Ele a oportunidade de estarmos aqui meditando na palavra de Deus e aprendendo sempre um pouco mais. Vamos dar continuidade aqui na meditação de 1 Timóteo, estamos no capítulo 2 e, sem sombra de dúvidas, é um livro bem rico, apesar de bem sucinto, né? A gente vai ver mesmo que o capítulo de hoje é um capítulo bem curto, mas ele aborda um monte de coisa que são muito importantes para a vida do cristão, especialmente hoje, inclusive, muita coisa falando sobre a vida da mulher cristã. Então vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco mais uma noite. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, te agradecemos primeiramente por mais uma noite, por mais um dia podemos estar reunidas na tua palavra e diante, meu Pai, da tua santa presença, nós buscamos aqui a tua sabedoria, o entendimento, nós buscamos o renovo no Senhor. Buscamos, meu Pai, o aperfeiçoamento da nossa mente, da nossa alma. Estamos buscando, meu Pai, apresentar diante de ti um espírito mais quebrantado, que o Senhor possa nos ensinar essa noite e que sejamos capazes de reter todo esse conteúdo maravilhoso que o Senhor vai nos dispor. Não permita, Pai, que nada venha a ser perdido, que nenhuma distração possa nos perturbar, possa dificultar a nossa compreensão, a nossa apreensão desse conteúdo, mas que o Teu Espírito venha criar em nós vias, facilidades, ilumina, meu Pai, dentro de nós o pensamento e não permita que a gente saia dessa noite como começamos, mas que a gente realmente seja transformada um pouquinho mais. Assim nós esperamos e pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria suficiente, a capacidade, para que possamos passar esse conteúdo para adiante, que possamos ensinar outras mulheres, que possamos ensinar a nossa família, que possamos ensinar os nossos filhos, nossos amigos, que possamos, meu Pai, ser discipuladores da Tua palavra. E assim, meu Deus, pedimos que o Senhor venha nos conduzir em tudo. Não sejam nossos lábios ou nossa sabedoria, mas a tua boca nos ensinando mais e mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Ok, meninas? É isso aí, graças a Deus. Então, como eu falei, 1 Timóteo, no capítulo 2, finalizamos o capítulo 1 com Paulo dando a orientação. Aqueles que estão no nosso meio, que estão pregando heresias, que não estão falando a verdade, que estão perturbando e desvirtuando o evangelho verdadeiro, que essas pessoas elas sejam removidas do meio da igreja, sejam removidas do nosso meio. Assim, Paulo orientava Timóteo, orientando um pastor, orientando outro pastor sobre como lidar com a congregação. E o que a gente vai observar aqui é Paulo dando mais orientações a respeito disso. No final do capítulo 1, o desfecho é extremamente, palavra a gente poderia usar, dramático. A gente, ou melhor, Timóteo, ele é orientado a remover da igreja, do corpo da igreja, expulsar dois membros que provavelmente seriam também líderes, seriam também outros pastores que estavam desvirtuando o evangelho. Isso não é uma coisa realmente agradável, não é o desejável dentro de uma igreja, né? A gente realmente não espera que as pessoas venham para a igreja para que elas sejam expulsas. A gente não espera que isso aconteça. O que a gente espera é que essas pessoas que vêm para a igreja amadureçam na fé e se tornem discípulos de Cristo. Mas
percebe que desde o início havia isso, havia o joio e o trigo. E Paulo, ele é muito, muito definitivo, ele é muito firme no seu pensamento. Se não está conosco, é contra nós. Então, remove, né? Ele é muito enfático em manter a obra pura, muito bem cuidada. É uma responsabilidade que ele está transferindo para Timóteo que vale para a gente nos dias de hoje. Não que sejamos aquelas que detêm, né, o domínio ou a responsabilidade das grandes decisões dentro da nossa congregação, mas pelo menos dentro da nossa vida, sim. As pessoas que nós damos ouvido, as pessoas que não devemos dar ouvidos, nós somos capazes de decidir. Se é alguém contra o evangelho, não dê ouvidos. Não dê espaço na sua vida para pessoas que vão sabotar a sua fé. Não acredite que você tem suporte o suficiente para lidar com essas situações. Não acredite nisso. Há bastante tempo atrás, teve uma situação onde uma ex-esposa de pastor foi lá no meu trabalho, foi fazer um tratamento comigo, tudo mais. E era muito claro o objetivo dela, né? Quando ela abria a boca, ela não estava abrindo a boca lá para me fortalecer, para me animar no evangelho, para me fortalecer na palavra. Não, o objetivo dela era colocar dentro de mim maus olhos, macular minha fé, falando coisas que ela tinha visto de falhas, de erros, que, óbvio, pessoal, que existe, onde tem ser humano tem erro, né? E ela chegava lá para falar essas coisas, e eu ainda era imatura na fé, mas eu consegui perceber com muita facilidade, talvez por ser imatura. Naquele momento eu blindei muito a minha fé. Eu era orientada assim pelos meus pastores e eu não tive meia conversa, foi assim que nem Paulo, aquele negócio de corte rápido, Tramontina. Pois bem, eu simplesmente não dei mais ouvidos. Quando eu ouvi ela começando a falar, eu percebi claramente aonde aquilo ia dar, ou pelo menos aonde aquilo o diabo queria que desse, e eu simplesmente cortei a conversa. E outras vezes a vi, sempre que pendia para falar alguma coisa da igreja da fé, eu cortava, mudava o assunto, eu não queria ouvir, porque o objetivo dela era macular, ela não conseguiu permanecer na fé e ainda queria arrancar os outros da fé, porque ela não vinha falando dos exemplos de Cristo, né? Ela não vinha falando da sabedoria de Cristo, não vinha falando dos erros dos homens. Caramba, se eu olhar para dentro de mim, eu já vou ver erro suficiente. É por isso que eu vou sair da igreja? Eu não. Mas a gente sabe que tem pessoas que acabam emprenhando pelos ouvidos e acabam se permitindo ficarem maculadas. Pessoal, não dê espaço quando você perceber que aquilo não é de Deus. Não dê espaço. Não ache que você vai convencer a pessoa do contrário. Você vê que Paulo foi muito radical. Olha esse tal de Himeneu e Alexandre, arranca fora, manda pro diabo que Satanás o carregue. Muito radical. Teve meia conversa, não chegou, não, vamos cuidar, vamos tratar, vamos tentar aproveitar. Radical, cai fora da minha vida, porque Paulo sabia o prejuízo que aquilo poderia causar. E a gente tem que ter esse discernimento e perceber o prejuízo que pode causar uma pessoa mal intencionada nas nossas vidas, com as conversas de meias verdades. Não sei se todas aqui tiveram essa oportunidade, mas aqui na nossa igreja em Vilas, nessa quarta-feira, o pastor passou um vídeo bastante interessante, onde tinha lá um capeta manifestado, falando palavras para o bispo Adilson, né? Palavras que intencionava enfraquecer a mente dele e fazer ele desistir do seu chamado, né?
e falava coisas que quando eu ouvi, eu percebi, caramba, isso que o demônio está falando é verdade. Ó, isso que ele falou agora também é verdade. Isso aí que ele falou, não, isso é mentira. Isso aqui, pô, ele falou é verdade. Mas aquela história, meias verdades misturadas com mentiras. Isso, obviamente, vai dar problema na fé da pessoa. O bispo foi bem radical na hora que estava fazendo lá, né, expulsando o demônio. O bispo não dava espaço para ele falar. O diabo falava, o bispo falava mais alto. Radical. Ele não quis dar espaço. Ficou gravado e nós pudemos separar o que o bispo estava falando do que o diabo estava falando. E eu fiquei ali prestando atenção e percebendo, pô, parece que o diabo está falando é verdadeiro, porque tinha coisas que eram verdadeiras, mas no final das contas era uma verdade maculada. Então, quando você perceber alguém chegar junto de você com uma meia verdade, com uma conversinha atravessada, né? Algo que parece ser santo, mas tem algo ali misturado, seja radical. Corte aquela pessoa da sua vida, porque você possivelmente não vai conseguir transformá-la, mas você pode impedir que ela te transforme. Blinde a sua fé. Jesus está voltando, falta pouquinho para a gente sair aqui desse mundo, para a gente ser elevado aos céus. Não vamos brincar com a nossa salvação. E aí Paulo vai continuar, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Então, ele já falou aqui de uma forma bem enfática, aquilo que não presta, corta fora da igreja, e, contudo, tenham o hábito de interceder uns pelos outros. Quando ele fala aqui das orações, das súplicas, das ações de graça, são tudo atividades, né, ações, para que a igreja seja fortalecida, para que a igreja não acabe caindo nessas ciladas que o Himeneu e o Alexandre estavam tentando plantar lá. Pode ter existido até outras pessoas, mas Paulo cita pelo menos aqui esses dois. Pode ser que o Himeneu e o Alexandre eles tenham conseguido até macular algumas almas lá, alguns corações, algumas mentes, maculado, manchada a consciência pura daquelas pessoas. Pode ser que isso tenha acontecido. Bom, aconteceu, e agora? Bom, quem estava semeando, e seguramente nós sabemos que está manchado, não presta, vamos arrancar fora. Os demais, que nós não temos lá certeza se foram afetados ou não, vamos fazer o seguinte: vamos interceder pela igreja. Vamos pedir para Deus fortalecer essa igreja. Vamos pedir para Deus transformar esse povo. Vamos pedir para Deus selar, batizar com o Espírito Santo. Vamos pedir para Deus dar entendimento. Vamos pedir para Deus proteger, dar sabedoria. Vamos pedir para Deus dar os dons, as capacidades do Espírito. Vamos interceder pelo povo. Então, quais as armas que a igreja pode usar contra os maus cristãos? E não dá nem para dizer que é mau cristão, né? Contra o joio no meio do trigo. Qual a arma para a gente se defender dessas pessoas? Primeiro, identificou, arranca fora. Segundo, vamos orar. Né? Interessante que Paulo ele poderia ter dado outras orientações, mas a primeira orientação que ele dá é orar. E não é à toa, é porque é extremamente importante. Não só apenas você orar por você, pela sua salvação, né? Mas orar por toda a congregação. E a gente vai ver que isso vai ter
reflexo, né? Vai ter consequências em todo o trajeto, em todos os procedimentos, em todas as atividades da igreja, em todos os propósitos da igreja. Acho que o termo mais adequado seria isso. As orações de intercessão terão efeito para os propósitos da igreja. Qual o maior propósito da igreja? Anunciar a salvação, pregar o evangelho, anunciar a salvação. Né? Então, através da oração, no mundo espiritual, e tanto aqui, nós estamos criando um clima, um ambiente adequado para a pregação do evangelho. Eu imagino que vocês já tiveram inúmeras experiências através da oração, experiências com Deus, de você estar lá angustiado e depois da oração você está aliviado. Então, naquele momento da angústia, você tomou uma decisão, foi desabafar com quem pode resolver seu problema, né? A maior parte das vezes, a gente não tem essa sabedoria. Às vezes a gente vai desabafar com o marido, com uma amiga, com a vizinha, com um parente, a mãe, né, o pai, e infelizmente nem sempre essas pessoas vão poder te ajudar. Podem até tentar te dar algum conselho, mas a maioria das vezes vai ser um conselho que vem da carne, vem da sabedoria humana. Então, diante de um problema, a melhor alternativa que você tem é Deus. Outro dia, uma senhora virou para mim, eu achei interessante o questionamento dela, e ela falou assim: muitas pessoas me procuram para pedir orientação. E aí ela chegou, menina, e quando você precisa de orientação, você conversa com quem? Com Deus. Com quem que eu vou? Com quem que eu vou pedir orientação? Com Deus. Dificilmente eu paro até mesmo para procurar um pastor. Dificilmente, falando para vocês, dificilmente. Para procurar um pastor, para procurar alguém, para pedir uma orientação, muito difícil. Ou eu procuro a palavra, ou eu, na oração, procuro a Deus. A maior parte das minhas alternativas são essas. E muitas vezes eu procuro a Deus através da oração e, em seguida, procuro ler a palavra. Então, é o seu melhor aconselhador, é Deus. E você se conecta com ele através da oração. Né? Então, vamos lá. Dentre os inúmeros benefícios da oração, nós já falamos da cobertura espiritual da própria igreja, né? Da congregação, daquele povo. Tem um benefício espiritual para você, o fortalecimento que você vai ter. Sabe, quando vem a resposta, isso fortalece a sua fé. Outro dia eu falei com uma menina e ela estava precisando conversar e ela não sabia quem procurar. É uma pessoa muito reservada, mas eu sabia que ela precisava conversar com alguém. E eu procurei ela, eu corri atrás dela. Olha, quero falar contigo, finalmente hoje eu quero falar contigo. E aí, no meio da conversa, tal, eu falei algo que ela chegou, pô, Lília, você falou o que eu pedi para Deus em oração. E ela começou a chorar, não porque eu falei alguma coisa, mas porque ela teve a consciência, ela falou assim, que bom saber que Deus me ouve. Então, quando você tem a resposta da sua oração, isso ainda fortalece mais ainda você. Isso ainda solidifica mais a sua confiança em Deus. Então, pessoal, a oração é algo que a gente deveria praticar muito mais do que nós praticamos. O primeiro conselheiro que nós devemos consultar é Deus. Estou passando por angústia, uma dificuldade, ou estou muito alegre, eu quero agradecer a Deus. Às vezes acontece assim uma bênção, né? E a gente fala obrigada a Deus, mas ah, já parou para pensar que deveríamos realmente fazer uma oração e ali
agradecer com um pouquinho mais de entrega, né? Você já louvou a Deus, não? Obrigada, Deus. Você já reconheceu que foi Deus. Mas da mesma forma como na hora que acontece algo ruim, você passa às vezes minutos, horas conversando com Deus, às vezes dias, ah, na hora da gratidão, deveria ser da mesma forma. A gente deveria realmente se comunicar muito mais com o nosso Pai. Paulo está exortando isso, está falando isso para o presbitério, ele está falando isso para os líderes, ele está falando isso para os pastores, ele está falando isso para os obreiros, ele está falando isso para os servos. Você, servo, ore pela sua igreja. Antes de tudo, antes de tudo, antes de ler a Bíblia, antes de tudo, ore. Exorto que use a prática. Prática é algo que a gente não faz uma vez no dia. Quem é que tem prática aqui de tomar banho? Você faz isso às vezes mais de uma vez ao dia, todos os dias. Quem tem a prática de escovar os dentes? Meu Deus, quero crer que pelo menos 2 vezes ao dia aqui vocês praticam isso. Então, a prática é algo que todos os dias você faz porque você entende que há uma importância naquilo. A prática de ir trabalhar, a prática de meditar na palavra de Deus. Então, pratique a oração, é a orientação de Paulo. Pratique súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Não, todos os homens, meus parentes, meus amigos, os irmãos da igreja, não. Os inimigos também. Até os inimigos, os inimigos também. Tem uns inimigos que não vale mais a pena, tipo o Himeneu e Alexandre. Tem uns inimigos assim na vida. Esse daí deixa Satanás tomar conta. Mas, enfim, orar por todos os homens. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Há uma importância de que os líderes, as autoridades do nosso mundo secular, presidentes, ministros, todas essas pessoas, elas têm de ser inspiradas, dirigidas pelo próprio Deus. Se não for assim, vai dar problema. Se não for dessa forma, se não for dirigido por Deus, a pessoa vai ser dirigida por si. E aí, meu irmão, a chance dessa pessoa olhar para o próprio umbigo e viver em prol do próprio umbigo vai ser muito grande. Se não for dirigido pelo Espírito Santo, vai ser dirigido pelo egoísmo, pela avareza e por aí vai, pela violência, né? E por aí vai, pela incompreensão. E, e aí a gente com certeza vai padecer. Se um governante é ruim, todos aqueles que estão sob ele padecem. De repente você já teve um patrão ruim, toda a equipe padece. Não vou nem falar dos nossos políticos, né? Parece que os nossos políticos aqui no Brasil, eles têm uma, uma quedinha pela corrupção, pela violência, pela maldade. São todos? Não. Tem aquela galera que se salva, né? Sempre tem os 7.000 que não se curvaram a Baal. Tem um povo que realmente busca ser dirigido por Deus. Mas a maioria só pensa no próprio ventre. Então, Paulo fala que devemos interceder por essas pessoas. Ele vai explicar até melhor. Ore, né, em favor de todos os reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O objetivo aqui é que haja paz no meio do povo. Se o rei tem paz, se o rei prega a paz, se o rei é justo, o povo vai ter uma qualidade de vida, uma paz de espírito, uma mente tranquila, né? Vai ter aquela consciência de que trabalhou o dia todo e vai ganhar o suficiente para levar o sustento para casa e ainda vai sobrar alguma coisa para um lazer, para reinvestir.
seja lá o que for, isso te dá tranquilidade. Quando a pessoa chega nesse nível, a pessoa tem tranquilidade. Se a pessoa só trabalha para comer, a pessoa não tem paz nunca. É até complicado a gente colocar dentro dessas pessoas Cristo, porque a necessidade delas não é salvação, a necessidade delas é comida, a necessidade delas é pagar o aluguel para ter morada, a necessidade delas é água para tomar banho, para cozinhar. É quando a gente lida com um povo, com pessoas que não têm condição das suas necessidades básicas serem supridas, é bem complicado introduzir Jesus na vida delas. Ah, não, Lígia, mas seria o momento melhor, né? Porque elas estão necessitadas, elas vão dar ouvidos a Deus. Pensa aí, eu não sei, mas pensa aí ao longo da sua trajetória como evangelista, como ganhadora de almas, a maioria das pessoas que vivem em condição de miséria, estou falando da maioria, elas não conseguem atentar para Deus. Até falam em Deus, tudo mais, mas elas não conseguem confiar em Deus, porque tem muitas necessidades. Um ou outro, a gente pensa ali, a mente desperta, mas a maioria. Por exemplo, nós temos muitos testemunhos, muitos, de pessoas em condição de rua, moradores de rua, pessoas que estão na miséria. E a gente vê lá, quando acontece um testemunho dessas pessoas, vira uma notoriedade tão grande que testemunho passa no mundo inteiro. É um ou outro. A gente cansa aqui de fazer alguns trabalhos, Anjos da Madrugada, né? Cunho social. Quando a gente vai ver, as pessoas que nós atendemos normalmente são pessoas com uma condição muito ruim, muito humilde. E quando a gente vê o que isso se transforma em alma para o reino de Deus, a gente percebe que não é uma grande parcela. Não é. É difícil. Paulo entendia isso. Então, Paulo entendia que o governante tinha que ser dirigido por Deus, para que o povo tivesse paz. E o objetivo não era para que só aquele povo tivesse paz, é que o evangelho conseguisse ter penetração no meio daquela população. Olha lá, verso 3 ele vai continuar assim, ó. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Parece que ele está falando de coisas diferentes. Uma hora ele está falando de respeito, né? de tranquilidade, de vida mansa, e aí ele chega e conecta isso aqui com a salvação. Que sentido tem isso? Então, justamente, se o povo tem paz, o evangelho consegue ter uma maior penetração. O evangelho consegue ser disseminado com mais facilidade. A pessoa consegue raciocinar, tá? Então, quando eu falo assim de pessoas miseráveis terem dificuldade de aceitar Jesus, por favor, não entendam que isso é uma regra, mas é uma dificuldade, é uma dificuldade. Se você discorda, pode abrir o áudio aí e falar com a gente. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Alguns, não, a salvação é para todos. Aquela corrente, tem uma corrente, né, dentro da teologia que fala sobre Deus escolher aqueles que serão salvos. O que a gente está vendo aqui é que Cristo tem o objetivo de salvar a todos, Deus tem o desejo de salvar a todos. Bom, se Deus deseja salvar a todos, não faz sentido ele escolher alguns.
Então, aqui fica implícito que ele oferece a possibilidade de salvação, a pessoa agarra aquilo com unhas e dentes, e Deus pinça aquela para ele, porque ela o aceitou. Ele ofereceu a oportunidade. Como é que chamamos essa oportunidade? Graça. Ele oferece a graça, nós aceitamos, abraçamos a graça, e ele escolhe a gente. Passamos no primeiro processo de seleção, nós aceitamos a Cristo, né? Daí em diante é perseverar na fé. Se também cair na fé no meio do caminho, não vai valer a pena. Então, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Jesus, né? Que conhecimento da verdade é esse que o homem tem que ter esse pleno conhecimento? Não basta saber que Jesus morreu, tem que saber do porquê que Jesus morreu. Por que foi necessário Jesus morrer? E o que vem depois de Jesus morrer? O que aconteceu? A plena sabedoria, o pleno conhecimento a respeito dessas coisas. Você vê que a intenção de Deus, e Paulo revela isso, é que haja uma profundidade nessa busca por Deus, nessa busca por uma aliança com Deus. Tem que existir profundidade, não pode ser um evangelho raso, não pode ser uma mera frequência a congregações, a templos, a denominações. Não pode ser apenas assistir pregações no YouTube. Não, tem que ter uma busca profunda, que, aliás, se dá através da palavra. Essa busca, ela se completa aqui com a palavra, o Espírito Santo dando a direção e a palavra sendo o nosso, como se fosse o nosso chão, né? As promessas que estão dentro dela, os ensinamentos, né? Todo, toda a vontade de Deus, está tudo escrito aqui. Isso é o nosso chão. E o Espírito Santo vai guiando, né, a nossa caminhada. Então, pleno conhecimento da verdade é algo profundo. E essa verdade não são livros de ciência, é justamente Cristo. A verdade é Cristo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, percebe que existe toda uma conexão entre a ação da igreja orar e o desencadear as consequências da pregação do evangelho. Começou lá com a oração na congregação e está partindo aqui para o ganho de almas ao redor do mundo. Vocês conseguiram fazer essa conexão? Tá? Então, é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que todos tenham paz, que a comunidade esteja em paz. Aí ele fala que Deus deseja que os homens sejam salvos através do conhecimento da verdade. Essa verdade é Cristo, que é o único mediador entre Deus e homens, e Cristo morreu, ele se deu em resgate por todos. Ah, então todos vão ser salvos. Não, mas todo aquele que confessar a Cristo, sim,
e que permanecer até o fim. Sim, essa é a oportunidade da graça. Pega quem quer, aproveita quem tem um mínimo de sabedoria. Tem dois neurônios na mente, a pessoa tem que aproveitar a oportunidade. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Que testemunho? Testemunhar que Jesus morreu por nós, ele é o nosso único mediador, é o único meio de chegarmos a Deus, de podermos estar diante de Deus, é o único meio de podermos receber Deus dentro da gente como nosso habitante. Então, Paulo ele vai tecendo, né, uma, uma lógica onde é necessário que a igreja esteja muito bem integrada, conectada em um só espírito e o objetivo ganhar almas. E sempre que oportuno, testemunhar a Cristo. E o que é testemunhar a Cristo, se não evangelizar? Em tempo oportuno, dê esse testemunho, evangelize. Né? E a gente faz isso dentro da nossa casa, no nosso trabalho, fortalecendo os irmãos na fé, na igreja. A gente vai lá e fala: não, está passando isso, está acontecendo isso. Cristo tem um plano, tem um objetivo, você só tem que permanecer firme. Hoje, uma evangelista, ela teve um infortúnio, ela estava vindo para a igreja e um maluco, maluco mesmo, ela disse que saiu, Deus sabe de onde, passando na pista, na rua, ela estava lá dirigindo o carro, o cara pegou um pedregulho e rumou, do nada, rumou na janela do carro, no caso do acompanhante, e era filha dela, né? E ela não viu a pedra. Foi uma pedra grande, mas essa pedra, Deus sabe onde ficou. Porque não entrou no carro, mas abriu uma broca no vidro. Abriu uma broca no vidro e quebrou, logicamente, estilhaçou o vidro todo aqui do acompanhante, do carona. E ela chegou na igreja meio que chorando, né? Triste. Aí eu falei: olha, a única coisa que eu posso te falar é que. E ela estava indo, inclusive, para a limpeza da igreja. Aí eu falei: a única coisa que eu posso te falar é que tem coisas que a gente não entende agora, mas a gente vai entender depois. E Deus está no controle de tudo. Fica tranquila. A gente não sabe o porquê, mas Deus te guardou, te protegeu, deu tudo certo, você está aqui. Se você quiser voltar para casa para você resolver isso, que ela estava tremendo, ela estava nervosa, eu falei, junto com a filha. Aí eu falei: se você quiser, vá embora, deixa aqui. Ela falou: não, eu vim para limpar a igreja, eu vou limpar a igreja. E aí ela continuou, depois que ela deu a oferta dela, e ela foi resolver a vida dela. Mas, enfim, as coisas acontecem, e acontece com todo mundo. E a gente não pode chegar e simplesmente dizer: está em pecado, porque nem sempre, pessoal, nem sempre, né? Nem sempre coisas ruins acontecem. O diabo está tentando nos desarmar. O diabo está tentando abalar a nossa fé. O diabo está fazendo alguma coisa, sempre trabalhando para tirar a gente do caminho, tirar a gente do foco, diminuir a nossa confiança em Deus. Entendeu? O diabo está fazendo. Foi bacana a reação dela, apesar do susto, ela cumpriu o propósito que ela tinha para com Deus, que era ela dar a oferta, limpar o templo, fez o que tinha de ser feito, foi cuidar da filha, tenho certeza que vai dar tudo certo. Esse prejuízo vai se transformar em bênção de alguma forma aí. Eu não entendo tudo, mas com certeza Deus está no controle de todas as coisas. Enfim, então, em tempos oportunos, né, diante da oportunidade, não se cale e dê o testemunho de Cristo. Fale sobre a verdade e tenha conhecimento pleno de toda a verdade, para que você possa também ensinar plenamente toda a verdade.
Para isto eu fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, Paulo está falando aqui de três funções que ele acaba desempenhando dentro do evangelho. A primeira que ele fala, pregador. Qual é a função do pregador? Pregar em público a verdade. Segunda missão que ele tem aqui, apóstolo. Qual é a diferença do pregador para o apóstolo? O apóstolo, ele realmente é um enviado. O apóstolo é como se fosse um representante daquele que enviou a mensagem. Então, ao invés daquela pessoa vir presencialmente te passar a mensagem, vai lá e manda um mensageiro, o apóstolo. Então, o apóstolo é um representante direto do próprio Deus, do próprio Cristo. É como se, diante da pessoa, quando você estivesse lá evangelizando, a pessoa estivesse diante de Cristo. Essa é a missão do apóstolo. E o mestre? Fácil. O mestre tem o objetivo de ensinar sobre toda a verdade. Então, Paulo ele não foi profeta. Ele foi. O profeta é aquele que recebia as profecias e entregava para as pessoas. Ele assume, não, não sou profeta. Né? Ele assume que ele é um pregador, apóstolo e mestre. Interessante que quando, pelo menos nessa época, quando se falava dos apóstolos, se falava daqueles que andaram com Jesus, tá? Eles tinham essa definição muito determinada, muito bem delimitada. Quem era apóstolo? Aquele que andou com Cristo. Só que Paulo aqui está se denominando apóstolo. Ele entendia o que era apóstolo. E ele traz para a gente a consciência, o entendimento de que ele também andava com Cristo. Porque sim, ele andou com Cristo. Ele teve revelações em Cristo, com Cristo. Ele conversou com Cristo, ele teve essas experiências. Que nem Moisés teve experiência lá com Deus, um monte. Pois bem, a mesma coisa também Paulo teve. Então, ele se dizia com muita autoridade, eu também sou apóstolo. Se restringe nesse momento aos gentios, mas nós sabemos que Paulo não foi chamado apenas para os gentios. Ele foi chamado para os gentios, ele foi chamado para pregar aos reis, às autoridades, mas também ele foi chamado para pregar aos judeus, aos aqueles que eram da mesma fé dele, a fé inicial, que era o judaísmo. Ele veio para todos. Paulo tem esse entendimento. Como os judeus rejeitavam eles e perseguiam ele mais do que ouvia, então o que é que ele faz? Ele acaba se focando mais ainda nos gentios. A gente sabe que ele foi o maior apóstolo do seu tempo, o maior apóstolo talvez que já houve até os dias de hoje, obviamente abaixo do próprio Jesus, que é chamado o grande apóstolo, né? O próprio Jesus. Então, para isso fui designado. Para quê? Para dar testemunho de Cristo. Fui designado como pregador, como apóstolo, mestre dos gentios. E quando ele fala aqui, ó, é interessante, quando ele chega, na sua Bíblia não está assim, não, tem um parênteses, e ele fala, afirma a verdade, não minto. Porque quando ele se diz apóstolo, repetindo, apóstolo é aqueles que andaram com Cristo. O resto era discípulo. Mas ele se diz apóstolo porque ele fala, não, eu também tive experiência com Cristo. Eu conversei, eu estava lá, ele estava comigo, entendeu? Boca a boca nos falamos, né? E ele fala, afirma a verdade, não minto, tá? Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo o lugar. Bom, ele já falou aqui que era para todos estarem em oração. E aí ele vem e fala especificamente dos varões,
os varões identificando como os homens da congregação, né? Que poderiam ser casados ou não, solteiros, mas os homens da congregação que orassem, né, por todos, têm essa responsabilidade de interceder pela igreja, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade, né, sem nenhuma revolta, sem nenhuma rusga, sem nenhum desejo de vingança, sem nenhum mal-estar com o companheiro do lado, não, com coração puro, coração limpo, levantar as mãos na congregação, sempre esse levantar de mãos, né, demonstra uma autoridade espiritual, através da imposição de mãos, é transmitido dons, é transmitido a unção do Espírito Santo para outras pessoas, certo? Unção de cura, enfim. Então, os homens da igreja, essas pessoas que estavam lá dedicadas a cuidar da igreja, eles são orientados a fazer isso, né? Levantando mãos santas, com coração limpo, da mesma sorte que as mulheres também devem fazer a mesma coisa, orar com mãos santas, sem o coração estar sujo, limpo, consciência limpa, interceder pela igreja. A mesma sorte que as mulheres. Em traje decente, aí ele acrescenta algumas coisinhas a mais. Em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, na sua versão pode estar escrito trançada ou com tranças, e com ouro, pérolas ou vestuário piedoso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. E aqui, pessoal, a gente pode dar uma paradinha e parar para ver aqui. As mulheres não podiam usar tranças, né? O que ele realmente está querendo dizer? Não podemos usar joias, adornos? Ele não está falando isso, pelo menos eu não consigo perceber dessa forma. O que eu percebo é que Paulo ele espera que a mulher se apresente com obras da fé. Elas podem trançar seus cabelos, elas podem usar seus adornos, mas não é isso que vai falar que ela tem vida com Deus. Não são suas vestes, não são seus trajes exagerados, não é tentando realçar a sua beleza, não é esse o objetivo dos adornos, do penteado do cabelo, não sei o quê. Eu fui aqui no salão, na estante, ó, dei aqui uma chapinha, porque o cabelo estava treva. Estou tentando fazer o quê? Aperfeiçoar, né? Melhorar a minha aparência, para que eu fique mais agradável, mais bonita. Então, eu coloco um brinco, passo um batom, não sei o quê. Tudo isso é para aperfeiçoar aquilo que Deus nos deu. Há algum problema nisso? Nenhum problema. Mas provavelmente o que estava acontecendo naquela congregação é que as mulheres estavam exagerando. E exagerando de tal forma que quando elas estendiam as mãos para orar, o que aparecia não era unção, mas o que aparecia era a pessoa delas, nitidamente a beleza delas. Tem pessoas que você olha e que, sinceramente, a pessoa não é tão bem dotada de atributos de beleza, para não dizer que ela é feia. Mas algo dentro daquela pessoa torna ela agradável, tanto você olha para ela, nossa, que pessoa simpática. Você se sente bem com ela do lado. Necessariamente ela não é uma beldade, né? Não é um modelo de beleza, mas ela tem uma beleza interior. Essa beleza interior é justamente a sua manifestação do Espírito Santo. Aquilo que ela tem dentro, ela coloca para fora através das suas ações, das suas atitudes. E isso é o que interessa
para a igreja. Não interessa que andemos cobertas de joias, de roupas de grife, um salto Luiz XV, relojão, pela bolsa. Isso não vai trazer um aperfeiçoamento na fé de nenhuma pessoa. Peraí, povo lindo. Isso não vai trazer um aperfeiçoamento na fé de nenhuma pessoa. Mas a sua obra, aquilo que tem dentro de você, às vezes uma palavra, às vezes uma atitude, uma ação realmente, o cuidado com um enfermo, sei lá, você ouvir alguém, tantas coisas que a mulher pode fazer para o cuidado com o seu povo. Então, isso realmente é que vai chamar a atenção. É isso que Paulo quer, que quem chame a atenção seja o agir do Espírito Santo e não os exageros, né, que as mulheres podem entender como beleza e que, na verdade, acaba sendo vaidade e exagerado. Isso aí, com certeza, é carne, né? Sem sombra de ideia. Ô, Isis, eu vou lhe ser sincera. Eu não, eu não sou de trocar muito esse negócio de brinco. Eu boto um na orelha e fico meses com ele. Então, o último que eu estou usando é o que está mais fácil ali. Eu fico, enfim, vou botar ele da próxima vez só para mostrar que ele está aqui. Mas, enfim, dá para entender? Então, não é que você não possa usar. Por algum tempo atrás, inclusive, agora não é mais regra, né? Mas era uma regra que o servir da Santa Ceia, as obreiras estivesse cabelo trançado. Você olhando isso aqui, vi, estou em pecado. Paulo disse, não pode ser cabelo trançado. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que não seja isso que realmente você queira transmitir para as pessoas, né? Não, não seja isso que você queira plantar nas pessoas, mas o contrário. Você tenha a modéstia, que você tenha o bom senso, que você tenha boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. E realmente, quando você, quando você inclusive começa a viver mais em prol do outro, não sei se isso é uma regra, mas eu vou falar assim por mim. Muitas vaidades você começa a perder. Tem coisa que perde a importância. Aquilo pode ser transformado, né? Aquela sua vaidade, aquele seu excesso pode ser transformado em um gesto de amor para com outra pessoa, entendeu? Por exemplo, eu estava com o armário, muitas roupas, e eu não dou conta nem de usar. Cheguei, separei, chamei duas obreiras, tal. Dá em você, se tem interesse, quer. Se você quiser, pode escolher aí, leva para você. Então, aquele excesso já não faz sentido para você. E a sua vaidade começa a diminuir no sentido de que o que começa a crescer é o seu cuidado com o próximo, né? Pelo menos eu tenho desenvolvido isso. Cada dia mais eu já percebi isso em mim e cada dia mais eu faço questão de realmente agir dessa forma, tá? Não sei se com vocês já tiveram esse nível de experiência também. Você começar a perceber que não importa tanto esses adereços todo, eu nem gasto mais dinheiro assim com essas coisas, sinceramente. Minhas roupas duram anos, difícil pra caramba eu ficar renovando. Mas enfim, ah, boas obras como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. O que a gente entende aqui?
desse pensamento de Paulo, que parece, em primeiro momento, meio machista, mas não acredito. Vamos entender que Paulo está pregando para uma determinada igreja, ou melhor, pregando, ensinando um determinado pastor como ele deve conduzir a sua igreja naquele momento, como ele deve conduzir. Então, certamente chegou aos ouvidos do bonito que existiam mulheres que estavam dando na cara de seus maridos e querendo aparecer mais do que eles. Mulheres que estavam falando na hora que não deviam, batendo boca. Me lembro, uma vez teve uma gincana da FJU, e tudo bem que gincana do FJU deixa os ânimos exaltados, mas o pastor, ele deliberou um determinado julgamento. Ele falou, olha, vai ser assim. O que você faria, ainda que você não concorde com o julgamento do pastor? Caramba, foi o pastor. Tipo, foi a autoridade máxima ali, disse que vai ser assim. Você vai parar para ficar batendo boca? O pastor no altar e você lá discutindo? Pois bem, isso aconteceu nesse dia. E não foi só nesse dia, algumas vezes. Essa determinada jovem, ela chegava lá e começava a bater boca. Não, não é assim, não, não, isso é injusto, não, 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 não. Querendo, querendo ter a razão, querendo ganhar o ponto, né? Enfim, gincana, ânimos exaltados. Mas a pessoa não consegue ter esse discernimento. E a mulher, em particular, gente, nunca eram os homens brigando. Tinha homens também. Os homens ficava tudo quieto, aceitava e acabou. Mas as mulheres ficavam lá batendo boca. Então, isso é meio que natural da mulher. Contestar, né? Procurar suas razões, seus direitos, né? E não conseguir perceber, às vezes, limites. Obviamente, que essa mulher, ela não tinha a direção do Espírito Santo. Então, o que Paulo está aqui orientando, aprenda em silêncio. Aprenda. Então, são mulheres que ainda estão se desenvolvendo, crescendo na fé. Provavelmente não receberam ainda o selo, não tem discernimento, não tem sabedoria. Então, se mantém em silêncio, aprenda primeiro. Aprenda. Vai chegar o seu momento de ensinar. Vai chegar o seu momento em que você vai discipular. Mas até lá, seja humilde, seja submissa, não só ao homem, mas à liderança. É interessante realmente que as lideranças maiores sejam dos homens, não só porque eles são mais racionais, né, menos temperamentais, mas porque é a ordem divina. Primeiro veio o homem como cabeça da mulher. E se você quiser se contrapor a isso, você está indo contra a vontade de Deus. Então, ainda hoje, dentro das nossas igrejas, nós vemos pessoas com conteúdo feminista, né? E querendo colocar aquilo para fora. Isso é um veneno. Feminismo é um veneno. Ideologia feminista é um veneno para o evangelho, que muda completamente a ordem das coisas, né? Com Priscila é um bom exemplo aqui que Isis está falando, mas Priscila, ela estava lá com o seu marido, andavam os dois juntos, tinha o seu momento. Problema nenhum nisso. Gente, a mulher vai ter um papel fundamental dentro do evangelho. Não esquece que não é nulo, não tem importância, mas com ordem, dentro de uma direção. Não de qualquer jeito. E é verdade que nós mulheres, às vezes, somos impetuosas, queremos sempre ter a razão. E se você tem dúvida disso, pergunte ao seu marido. Ele sempre vai alegar isso, né? Aqui, Marcelo não ganha
nenhuma discussão para mim. Às vezes ele discute, ele diz, não, você está certo. Porque a gente sabe argumentar. A mulher tem facilidade para isso. É complicado, entendeu? É complicado para os homens, eles não são tão articulados quanto as mulheres. Mas aí você tem o Espírito Santo, você vai fazer o quê? Vai refletir, vai ponderar, caramba, dessa vez quem tem razão é ele. Ou, ainda que você tenha razão, por dessa vez eu vou ficar quieta. Eu vou deixar ele ter as próprias experiências. Não vou querer ser a dona da razão, não vou querer ser a mãe chata. Se posicionar no seu devido lugar e confiar que Deus está fazendo a obra, tá certo? Então, ó, a mulher aprende em silêncio. E não é, ele não está dizendo, rapaz, se a mulher é para aprender, é lógico que depois disso ela vai ensinar. Então, ela não vai ficar anulada dentro da obra. Pelo contrário, vai ser usada, mas aprenda em silêncio, para de ficar batendo boca. Isso acontece, entendeu? Isso com certeza acontece. E é extremamente desagradável. Tá? As poucas vezes que eu tive algum desentendimento dentro da igreja, já tive alguns. Nunca foi com homens, nunca. Era sempre mulher, entendeu? E mulheres que não conseguiam se colocar no seu lugar, não admitiam alguma. Gincana no Força Jovem, gincana no Força Jovem é terrível, né? Então, tinha uma obreira lá, e aí na contagem de pontos, a minha tribo ganhou. E aí ela chegou e falou assim: não, também tá roubando, rapaz, aquilo me subiu. Porque não tinha roubo, gente, não tinha nem como roubar, que era a contagem das fitas, não sei se vocês lembram aí, quando vocês foram no Força Jovem, né? Então era contagem de fita, não tinha como roubar, não tinha como roubar. Então, aí a nossa tribo ganhou e ela chegou lá e com um bocão desse tamanho, não, vocês estão roubando. Pô, aquilo me deixou realmente consternada. Primeiro que acusa você contra o seu caráter, né? Dizendo que você é ladra, desagradável, desonesta. Isso é desagradável demais, né? Você ser afrontada dessa forma. Segundo, ó, a mulher de Deus, brigando contra a mulher de Deus, por nada, ponto de gincana, gente. Aquilo ali não ia deixar ninguém mais rico, mais pobre, mais feliz, mais sábio, mais burro, menos. Absurdo, sabe? Então, era uma situação triste e idiota, idiota, tá? Então, as mulheres, às vezes, nós não conseguimos segurar a língua dentro da boca, controlar os nossos ânimos, e diante disso é melhor realmente que um homem esteja ali na autoridade. É melhor que um homem esteja ali, porque ele contém mais, ele fica calmo, ele pondera, entendeu? Ele vai buscar realmente mais a fundo, quem tem razão, não sei o quê, vamos dar um tempo, esfriar a cabeça. E nós temos que ser assim, a gente tem que acabar desenvolvendo esse tipo de proceder, entendeu? É isso que é esperado de quem tem o Espírito Santo. Nada de, como é que fala? De agir impensadamente. Nada de agir impensadamente. Então, ele vai continuar. Aprenda em silêncio com toda submissão. Eu não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Eu vou ler para vocês aqui, em outra versão, como é que está isso aqui. Ó. Peraí. Que fica parecendo até um pouquinho diferente. Em uma outra versão, também Almeida, mas a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Verso 12, né? Não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Muda um pouquinho, né? Então, o que a gente observa aqui é que Paulo, ele não acha correto a mulher se sobrepor ao marido. Esse é o problema, se sobrepor ao marido. Isso vai dar problema. Pergunte ao seu marido se algum dia você fez isso na frente de outras pessoas, como ele se sente envergonhado,
como ele se sente desprezado, desrespeitado pelo seu comportamento. Todas as outras mulheres do mundo podem até fazer isso, mas quando você faz, isso para ele é um peso, é extremamente frustrante ele não ser respeitado pela sua própria esposa. Isso é triste, entendeu? E nós temos de aprender a lidar com essas situações, porque a mulher naturalmente tem uma tendênciazinha de querer dominar todas as coisas, dominar tudo, né? E o que Paulo está orientando, não. Se fizer isso, vai dar ruim. E o que justifica esse pensamento, eu acho que essa segunda tradução que eu li aqui para vocês me parece fazer mais sentido, é o que ele continua falando, ó. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ponto final. Acabou. Tem um líder. Acabou. Tem um líder? Tem um líder. Então tá, então vamos obedecer o líder. Ah, o líder está errado. Vamos tentar convencer o líder de que ele está errado. Mas não vamos nos sobrepor ao líder. Entende? Então, faz mais sentido para mim ele não necessariamente dizer que ele exerça, que a mulher exerça a autoridade de homem, porque a mulher vai ter uma autoridade que vem do Espírito Santo, é a mesma autoridade que está no homem, vem do Espírito Santo, porém, dentro de uma hierarquia dentro da obra, dentro da criação de Deus, existe uma ordem e o homem veio primeiro. Primeiro veio Adão e depois veio Eva. E Adão não foi iludido, mas Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Bom, então, Eva é culpada, Eva é miserável, Eva merece morrer. Não, não é isso. Mas o que ele está querendo dizer é justamente que a mulher, ela pode acabar sendo levada a um erro com um pouco mais de facilidade ou muito mais facilidade do que o homem. O homem, sinceramente, é mais fácil de obedecer. É incrível, mas homem é mais fácil de obedecer. Mulher é um bicho resistente, né? Então, Paulo usa o exemplo lá de trás para mostrar, olha, vamos ponderar, tá? Quando decisões principais estão sobre a autoridade da mulher, deve ser ponderado isso aí. É interessante que exista um homem no meio dessa história. Eu fui, a gente vai fazer um trabalho de união social em uma comunidade e existem 5 líderes. Desses 5 líderes, só um é homem. E pense na confusão que é esse bando de mulher falando. Só são 4, na verdade. Pense na confusão. É uma agonia. O homem lá, sensato, calmo, tranquilo. É a postura, entendeu, gente? É a postura do homem, a postura da mulher. Somos diferentes e ponto final. Cada um com suas qualidades, cada um com seu nível de importância e relevância, e cada um na sua posição. Isso não diminui a importância da mulher. Isso não aumenta a importância do homem. São complementares, mas cada um no seu devido lugar, certo? Paulo não é machista. Paulo não é um machista. E ele vai continuar. Todavia, ou melhor, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação, com bom senso. Então, a expectativa de Paulo é que essa mulher realmente esteja ali presente, atuante. Só que ela tem um papel que não é o mesmo papel do homem. Ela vai ensinar? Vai! E os primeiros que ela vai ensinar são seus próprios filhos. O homem não vai ensinar os filhos? Claro que vai. Mas quem passa mais tempo realmente com os filhos? Gente, não tem o que discutir. São as mães. Desde a criação até os dias de hoje. E quando esse papel é invertido, dá problema, a família fica disfuncional, é uma confusão triste. Os filhos sentem e os filhos sentem os papéis invertidos dos seus pais. Complicado, né? Procura um filho que é criado com a ausência da figura paterna. Maior incidência
de jovens sem, sem uma direção de vida, não sei o que eu quero ser, não sei o que eu quero ser, que tendem para a homossexualidade, que tendem para consumo de drogas e bebida, que se tornam violentos, com baixa autoestima, só por causa da ausência da figura paterna. É importante o homem estar lá, ele tem um papel. A mãe é muita coisa? É, mas não é tudo. Quando a mulher não está no seu devido lugar, quando a mulher assume a figura do homem, isso fica disfuncional à cabeça do jovem, da criança, jovem, futuro adulto, fica confuso. E a sociedade está assim, confusa, famílias confusas, destruídas. Às vezes tem uma mãe que é filho, ou que tem filho de dois, três, quatro homens, tudo morando ali junto. Isso é uma confusão. Eu conversava com um evangelista e ele comentando, né, sobre a vida dele, que a mãe acabou abandonando, o pai acabou criando com a madrasta, e por ser, não ser o filho legítimo da madrasta, né, estava lá, ele era desprezado. Então, confuso, confuso, é complicado. Isso é um exemplo, tanto que isso pode chegar, o tão distante que isso pode chegar, é o que a gente está vendo tudo isso aí. Sem falar ainda isso, quando a mulher faz tudo, é sobrecarregada, entendeu? Chega em casa com vontade de quê? De dormir, não é nem de ensinar as crianças, né? De exortar, de disciplinar, como foi meu filho você na escola, né? Às vezes não dá conta. Se tiver mais de um filho, dois, três, é perturbador, entende? Cada um no seu papel, tá? A mulher não é homem para sair se relacionando com um bando de homens, né? O homem, ele tem esse histórico, o homem pode se envolver com várias mulheres, não é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus também. Um homem com várias famílias é problema, mas é menos da vontade de Deus ainda que a mulher pratique isso, se relacione com vários homens, isso é uma confusão. Eu fui conversar uma vez com um jovem adolescente, né? E ele mostrando essa chateação de saber que a mãe passou pela mão de vários homens, vocês me entendem quando eu falo isso. Passou pela mão de vários homens. Ah, mas ela tem direito. Isso é feminismo, pessoal. É a mulher querer ser igual ao homem. Não é, não somos. E graças a Deus por isso. Graças a Deus, Deus que teve essa ideia maravilhosa de botar a mulher no lugar da mulher, o homem no lugar do homem, cada um ter seu papel, se complementarem, e isso dá muito certo, porque é um projeto de Deus, tá bom? Então, ele está falando a respeito da disciplina dentro da obra de Deus, o posicionamento do homem, o posicionamento da mulher. Você vê que parece que tem mais instruções para as mulheres do que para os homens. Por que será? Que provavelmente falou uma vez com o homem obedece, mas a mulher fica ali querendo aparecer, querendo aparecer, querendo aparecer, querendo ser mais do que o homem. E aí é confusão certa. Pessoal, que fica aí para vocês, como eu falei, um capítulo curtinho, mas ele é muito denso, tá? Muito denso. E gostaria de ouvir, o nosso tempo aí está de repente um pouquinho estourado, então vou querer aí abrir a fala aí para pelo menos umas duas Isis aí que fala para caramba aqui no chat. Olha aí, Isis, agora ao vivo. Na primeira leitura, você fica assim, impactada em Paulo. Mas é o mesmo Paulo de. Eu estava até aqui de Priscila, de Júnia, de Febre, de Tábita, que estava elogiando, que está, sabe? Ele não está desmerecendo as mulheres, mas talvez aquela igreja, mulher daquela igreja, para quem ele está escrevendo, estavam precisando aí de um limite. E a gente às vezes precisa de alguém que puxe e tá tudo bem. Colocar limite, já que a gente tem tanto potencial, já que nós somos tão boas, já que a gente tem tanta capacidade, mas é preciso entender que, em relação ao homem, nós somos inferiores, não em capacidade, tá? Mas biologicamente.
e por sermos menores, precisamos de mais proteção. É inverso, não é porque nós somos diferentes ou somos menores que os homens que a gente deve ser maltratada. Pelo contrário, a gente precisa de mais proteção, a gente precisa de mais cuidado, de mais zelo. E até nessas palavras eu vejo o cuidado de Paulo para com as mulheres. E se a gente pensar bem, muito feminicídio seria evitado se as mulheres só se calassem, sabe? Saíssem da situação. Ó, a situação está acalorada, se afasta, vai embora. Não adianta argumentar. Porque o homem é diferente, é testosterona, é para ir para guerra, é para luta, é para ter acesso de raiva. E entender que é biológico, que a gente precisa fugir do problema. A gente não tem a mesma capacidade física de bater de frente com o homem, mas a gente tem outros poderes, viu? A gente consegue moldar, maneirar e transformar, tornar um homem mais calmo, mais tranquilo, desde que a mulher esteja. Eu até vi uma pregadora que eu gosto muito, que ela disse que o homem não tem a capacidade de tirar a paz de uma casa. Ele pode acordar atribulado, perturbado, ele não tem a capacidade. Mas se a mulher acordar perturbada, não tem um que fique em paz dentro de casa. E é verdade. E a gente precisa entender nossas capacidades, os nossos poderes e usar para o bem, até na hora de ensinar. É isso. Você falou aí uma coisa interessante. A mulher, ela vai ficar lá enticando, batendo boca, ela vai ficar lá tentando argumentar. É o trabalho da mulher, ficar argumentando lá. O homem não tem essa capacidade toda de argumentar. O que é que ele faz? Parte para a violência, é o jeito dele responder, de lidar com agressões. A mulher não vai partir para agressão, entendeu? É só se for perturbada mesmo, né? Mas normalmente a mulher não parte para agressão, até porque tem uma condição desfavorável. O homem é até menor do que você, é mais forte, tem mais potência muscular, o cérebro do homem é maior, entendeu? O coração do homem é maior, a capacidade pulmonar do homem é maior. Gente, ele foi feito realmente para ter um desempenho físico maior do que o da mulher, ponto final. Vai conversar com Deus a respeito disso, entendeu? Agora, a capacidade de gerenciar emoções, a mulher realmente é melhor. Agora, se ela não for sábia, meu, é ladeira abaixo. Vai realmente enterrar o casamento. E você falou uma coisa aí que procede. Teríamos muito menos violência contra a mulher se ela simplesmente se calasse. Com certeza. Muitos casamentos seriam mantidos, não seriam destruídos se a mulher desenvolvesse a sabedoria, porque você se calar é você se tornar sábia, entendeu? E vamos ver aqui, só mais um argumentozinho assim para finalizar. Vanessa, falei com a gente, Vanessa. Boa noite, pessoal. Bom, sobre essa meditação, foi assim, de tudo, né, que a senhora aí falou, eu acho que foi da mulher também, viu? Foi pontos assim até de melhoria, né? A mulher aprender em silêncio toda a submissão. Nós falamos demais, de fato, né? Até uma coisa que eu também tenho que melhorar em relação a isso, me manter mais em silêncio. Em Provérbio até fala isso, né? Que a mulher briguenta é comparada a uma goteira. Então você vê que isso realmente é da mulher. Então a gente tem que policiar, né? Tentar ouvir mais, aprender, ficar mais em silêncio para evitar ter outros tipos de constrangimento. É, outro ponto também foi sobre a vaidade, que é muito importante para a gente não deixar sobressair a vaidade, né? Mas sim a obra de Deus. É algo também que eu estou tentando melhorar isso também, negócio de compra, tentar reduzir isso e me preocupar mais com as coisas de Deus. Que vaidade passa, tudo é como se a gente estivesse correndo atrás do vento, né? Fora isso, os outros tópicos que é para orar por todos, né? Para a gente manter sempre oração para todos. É, que Deus é a salvação, fala da salvação, que foi, achei interessante, mas o tópico da mulher que me prendeu nessa meditação, foi um aprendizado e assim, um momento de reflexão, né? Para me policiar
enquanto mulher, saber me calar no momento pertinente. Isso. Beleza. Tem jeito, né? É. Esse tópico mulher É. fala direto com a gente, não tem jeito, não. E fica parecendo em primeiro momento que Paulo está sendo machista. Por isso, algumas mulheres é, feministas, elas se opõem à Bíblia. Elas se opõem, porque fica parecendo que na Bíblia a mulher não tem relevância, e nunca foi isso, pessoal, muito pelo contrário, nunca foi isso. Isso trouxe aí à memória inúmeras mulheres que elas participaram ativamente da discipulação de novas pessoas para Cristo, entendeu? Do discipulado, é mais bonito que discipulação, nem sei se essa palavra existe, mas assim, elas participaram ativamente, e até hoje, meu Deus, estamos nós aqui, entendeu? E o Espírito Santo nos usa para ganhar almas. É lógico que isso é positivo, é lógico que a mulher tem importância, entendeu? Mas, enfim, a gente tem que saber como proceder. Tem que deixar realmente o Espírito Santo agir e, e nos moldar. A gente tem que se quebrantar, deixar o Espírito Santo nos moldar e devemos ser de acordo com o que Cristo espera que sejamos. Acabou. É simples assim. Bom, Rosa, você que estava aí agoniada para ir embora, você está aí ainda? Não. Isso mesmo, isso. Mulher cristã tem que ser diferente. Oi, Então, Dulce. pronto, chegou, beleza. Se você tem algo a acrescentar, vá em frente. Se não, aí você faz a oração final. Tá certo. Eu vou fazer a oração final, porque eu tive que dar uma saída aqui. Me chamaram. Enfim, mas eu acompanhei direitinho a meditação e entendi sobre Paulo. Mas como já deram as considerações, vamos fazer a oração então. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, não mais uma meditação, mas por esta meditação. Porque tudo que passa, que fica para trás, o que a gente reteve é o que temos que colocar em prática. Mas a meditação que temos hoje, nesse momento, é a que mais importa, porque é o nosso presente. Que o Senhor venha abençoar cada uma de nós, nos edificando, nos fortalecendo, abrindo nosso entendimento e nos dando sensibilidade para perceber todo o veneno que é lançado através da boca de ex, da boca dos que estão caídos, da boca dos que estão contaminados e nem mesmo sabem. Que o Senhor venha nos livrar desse mal. Que o Senhor venha nos lavar. Lavar nossa mente. Lavar nosso coração. Não tem sido fácil até aqui. Meu Deus. Com tanta luta. Não que seja difícil permanecer contigo. É porque a luta é pesada. E nós somos ainda seres humanos. Ainda que com teu espírito. Ainda que com tua palavra. Mas existem muitas distrações e todo cuidado é pouco. Não é fácil permanecer, meu Deus, porque se não vigiarmos, todo cuidado é pouco. Deslizamos, pendemos para o lado errado, mas nós queremos permanecer. Se não fosse assim, não estaríamos meditando até essas horas para nos fortalecer, nos cercar dos teus conselhos, abrir o nosso entendimento, os nossos olhos para estarmos cada vez mais atentas, com a percepção sensível e manter o cuidado da nossa alma, da nossa fé, da nossa convicção no Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fortaleça, que o Senhor restaure e abençoe não só a nós que estamos aqui participando, mas as pessoas através de nós. Porque nós queremos transbordar
transbordar da tua presença, da tua palavra, como uma fonte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso aí, pessoal. Graças a Deus. E a gente se encontra na próxima meditação, em nome de Jesus. Deus abençoe todas vocês, uma excelente semana. E amanhã, todo mundo cedinho na igreja. Até a próxima, pessoal.